coletivo Borg é um grande grupo interconectado de seres cibernéticos que compartilham uma única consciência. Os Borg se propagam através da assimilação forçada de outras espécies, em um esforço para aumentar sua distinção biológica e tecnológica. Como resultado, os Borg são uma das entidades mais poderosas e temidas de toda a galáxia, sendo um dos principais antagonistas de Star Trek e um dos inimigos mais terríveis e perigosos que a Federação já teve que enfrentar. Neste vídeo eu te conto 10 curiosidades sobre os Borgs de Star Trek. Resistir é inútil, então vem comigo! Se você é um trekker de carteirinha, não seja só um visitante. Faça parte da nossa tripulação se inscrevendo aqui no canal, onde eu falo tudo sobre o universo de Star Trek. Os Borgs representaram o antagonista e inimigo regular que estava faltando na primeira temporada de Star Trek: A Nova Geração. Isso porque, originalmente, os Ferengi seriam os inimigos recorrentes da tripulação na Nova Geração, assim como os Klingons representavam uma ameaça real à Federação lá em Star Trek, a série original. Mas a sua aparência cômica não conseguiu retratá-los como uma ameaça convincente. O público achou eles tão cômicos e difíceis de serem levados a sério que a produção precisou criar um novo inimigo para a tripulação. Sendo assim, os Borgs foram criados para substituírem os Ferengis como vilões em Star Trek: A Nova Geração, a partir de sua segunda temporada. Com sua aparência assustadora e imenso poder, os Borgs apareceram pela primeira vez no episódio Kill Ken da segunda temporada da série. A enciclopédia de Star Trek revelou que Maurice Hurley derivou o nome dos Borgs literalmente do termo ciborgue, que são organismos cibernéticos. O escritor Maurice Hurley foi o primeiro a ter a ideia dos Borgs, mas ele não os imaginou como os ciborgues que se tornariam. Em vez disso, a sua ideia inicial era que eles fossem uma raça insectoide, mas eles tiveram que desistir da ideia por conta do orçamento. Em 1989, a tecnologia de CGI necessária para torná-los verossímeis era incrivelmente cara e o orçamento simplesmente não permitia isso. Nas próprias palavras de Maurice Hurley, o que realmente queríamos fazer, mas não podíamos por causa do dinheiro, era criar uma raça de insetos. A mentalidade dos insetos é ótima porque é implacável. Os Borgs são uma variação de uma mentalidade de inseto. Embora o conceito dos Borgs tenha sido alterado de insetos para ciborgues, eles mantiveram na espécie características de inseto, como por exemplo mente de colmeia, o conceito de abelha operária e abelha rainha, que é a rainha Borg, que se definiu como: eu sou o começo, o fim, aquela que é muitos, eu sou a Borg. E outra característica que marca essa influência da inspiração em insetos é que, fora a rainha, os Borgs são chamados de zangões. O primeiro traje dos Borgs foi feito usando placas de circuito antigas. Isso mesmo. O gênio da maquiagem de Star Trek, Michael Westmore, teve a tarefa de converter em realidade o que ele viu pela primeira vez em um esboço desenhado à mão. Ele e seu filho, Michael Westmore Jr.,
cortaram seções de antigas placas de circuito eletrônico e as colaram. Para os implantes oculares, que eram diferentes em cada Borg, eles usaram peças de binóculos, kits de modelos aleatórios, diodos e cristais. Posteriormente, eles atualizaram os trajes dos Borgs para o filme Star Trek Primeiro Contato, já que cabeças carecas com tubos salientes eram muito mais intimidantes. Como todo mundo já sabe, os Borgs não procriam, eles aumentam a população do coletivo apenas através da assimilação. E eles assimilam todos que estiverem em sua frente, até mesmo bebês, isso mesmo. Mas no caso dos bebês e de todos aqueles considerados ainda muito jovens para serem zangões, os Borgs os colocavam em um dispositivo conhecido como câmara de maturação. Dentre aqueles que foram colocados em tais dispositivos estava Annika Hansen, que mais tarde ficou conhecida como 7 de 9. Ao ser capturada aos 6 anos de idade, ela ficou em uma câmara de maturação Borg durante 5 anos e depois desse período ela emergiu como um zangão Borg. Falando da 7 de 9, já tem um vídeo aqui no canal de curiosidades sobre ela. Depois que terminar esse vídeo, você pode ir lá assistir, o link está aqui na descrição. Os Borg são fortemente temidos por milhares de espécies em toda a galáxia, que os consideram inimigos invencíveis. Mas houve apenas uma espécie encontrada pelos Borgs que eles não puderam assimilar. Alguns já devem saber de quem eu estou falando. É isso mesmo, a espécie nomeada pelos Borgs de 8472. Esta espécie ofereceu verdadeira resistência aos Borgs e não pôde ser derrotada. A espécie 8472 habita em outra dimensão conhecida como espaço fluídico e os Borgs usaram uma série de singularidades quânticas para invadi-lo. Eles ficaram impressionados com essa espécie altamente inteligente e os chamaram de o ápice da evolução biológica. No entanto, eles foram incapazes de assimilar seus novos inimigos, que eram imunes à tecnologia Borg. A espécie 8472 retaliou e invadiu o espaço Borg. E foi somente através de uma aliança com a Capitã Janeway e a tripulação da USS Voyager que os Borgs foram capazes de combatê-los. Foi revelado também em Star Trek que há outra espécie que os Borgs não assimilam, mas não porque eles não podem. Nesse caso é porque eles não querem, que são os Kazon. Conhecidos pelos Borgs como espécie 329, os Kazon, que causaram grande dor de cabeça à tripulação da Voyager, foram considerados pelos Borgs como indignos de assimilação. Os Borgs encontraram uma colônia Kazon no setor Gant, grade 6920. Eles foram assimilados? Sua singularidade biológica e tecnológica não era notável. Não eram dignos de serem assimilados. Eu não sabia que os Borgs eram tão exigentes. Por que assimilar uma espécie que pode depreciar nossa perfeição? A primeira vez que os telespectadores viram os Borgs foi no já mencionado episódio Kill Ken de Star Trek A Nova Geração, no qual Kill lançou a Enterprise milhares de anos-luz em um espaço desconhecido para provar a Picard que a humanidade não estava pronta para enfrentar os verdadeiros terrores da galáxia. Como mostrado neste episódio, esse foi o primeiro contato que eles tiveram com os Borgs. Dessa forma, presume-se que essa seja a primeira vez da exposição direta da frota com eles. No entanto, Star Trek Enterprise, série que se passa antes de Star Trek, a série original, e cerca de 200 anos antes dos eventos da nova geração, foi afetada pelos eventos do filme Star Trek Primeiro Contato.
no qual os Borgs viajaram de volta no tempo para impedir a humanidade de realizar o seu primeiro voo de dobra. No episódio Regeneração da segunda temporada de Star Trek Enterprise, os restos da esfera destruída no filme são descobertos no Ártico junto com os Zangons congelados. Embora estivesse interessado em descobrir uma nova espécie, Archer acabou tendo que destruir os Zangons. E a razão pela qual esse conhecimento nunca chegou ao Capitão Picard no futuro, além de qualquer enigma de viagem no tempo, é que o Capitão Archer ainda não tinha um nome para os seres para colocar em seu relatório. Ele nunca nomeou a espécie, assim o registro nunca surgiu como relacionado aos Borgs quando a Enterprise D fez o primeiro contato. Os Borgs possuem uma quase reverência à molécula ômega, que é uma molécula altamente instável e a substância mais poderosa que existe. Os Borgs a conhecem como partícula 010 e a consideram como uma expressão da perfeição. O fascínio do coletivo pela assimilação desta molécula já foi comparado a uma religião, como mostrado no episódio A Diretriz Ômega, da 4ª temporada de Star Trek Voyager. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Compartilhe com os seus amigos e não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Tchau e até o próximo vídeo. Vida longa e próspera, Treks!